Bom dia, alunos do sexto ano. Vamos já continuação aqui ao nosso ano letivo, com nossas outras aulas. Hoje a gente vai continuar aqui onde nós paramos na nossa aula passada, antes das férias. Começamos a falar sobre clima, falamos sobre tipos de clima, diferença de tempo e clima. Falamos também sobre a influência do, do clima, fatores que influenciam o clima. E hoje a gente vai começar a falar sobre ventos. O que é o vento, né? Quando eu era pequeno e estudava, estava na quinta série, na época era quinta série, hoje sexto ano, a professora dizia para a gente que vento nada mais é do que o ar em movimento. E que hoje, depois de muito tempo, né, as coisas começaram a se modificar, né? Algumas denominações e algumas nomenclaturas foram modificadas dentro da ciência e dando uma conotação mais científica, o vento passou a ter outra denominação e para vento hoje a gente pode dizer que o vento é o deslocamento do ar das áreas de baixa pressão para as áreas de alta pressão. Como assim, professor? Essa área que nós ficamos aqui é chamada área de baixa pressão. Ao nível do mar, nós temos uma área de baixa pressão. Ao subirmos a montanha, essa temperatura vai caindo e, consequentemente, vai aumentando a pressão atmosférica. E lá em cima, a mais de 2.000 metros, 3.000 metros, eu tenho uma área de alta pressão. Então, o que acontece? Nas áreas de baixa pressão, geralmente o ar é mais quente, porque a Terra ela fica aquecida e, consequentemente, promove o aquecimento também do ar. E o ar, ele quente, ele se torna mais leve. Ele tornando-se mais leve, ele vai e sobe. Quando chega nas áreas de alta pressão, as áreas de alta pressão, a cada 100 metros que a gente sobe a montanha, a temperatura cai meio grau. Consequentemente, lá em cima das áreas de alta pressão, o vento é mais frio. E se é mais frio, o ar é mais frio na realidade. E se é mais frio, ele acaba ficando mais pesado e descendo. Então, esse processo que o vento se desloca das áreas de baixa pressão para as áreas de alta pressão é chamado de vento. O vento nada mais é do que o deslocamento das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Eu tenho, na realidade, vários tipos de vento. Vou começar a falar aqui sobre brisa, que é o único que é citado no livro de vocês. Existem brisas marítimas e brisas continentais. As brisas marítimas ocorrem quando o ar sopra do oceano para o continente, levando umidade do oceano para o continente, provocando chuvas dentro do continente. Geralmente essas brisas se dão mais durante o dia, e à noite eu tenho uma brisa continental, quando os ventos sopram do continente para o oceano, levando a umidade do continente para o oceano. Isso ocorre mais intensamente, na realidade, das brisas marítimas durante o inverno, que eu tenho uma grande condição de chuva nessas áreas litorâneas, por conta justamente dos ventos que empurraram as nuvens para dentro do oceano, dentro do continente, na realidade, provocando as chuvas torrenciais durante o inverno. Então, essas são as brisas. As brisas, elas não são ventos muito fortes, podem atingir até no máximo 50 km por hora e não causam destruições. Eu tenho também os vendavais. Vendavais são ventos fortes, que podem atingir até 150 km por hora, tem um poder relativamente de destruição, podendo arrancar telhados de casa, podendo derrubar árvores, e aí são considerados vendavais, que é muito comum aqui no Brasil, principalmente nesse período de agosto, que nós temos aí a chegada dos ventos, que esses ventos, na realidade, ele vem justamente para empurrar as nuvens do inverno para dentro do oceano,
fazendo com que chegue o verão, e aí o verão chega com muita força, porque os ventos que ocorrem no mês de agosto acabou levando essas nuvens para dentro do oceano, né, até que venha o outro período de outono e traga de novo essas nuvens para dentro do continente, né? Mas o vento ele tem esse poder, né, de também influenciar diretamente na questão climática, na questão do tempo, né? Porque ele é que promove esse processo de movimentação do ar atmosférico, né, e, consequentemente, das precipitações das chuvas. Um outro tipo de vento que eu tenho são os ventos circulares, que eu tenho aí os tornados, né, e os furacões. Os furacões, eles, na realidade, ele tem um poder de muita destruição. Por quê? O raio de um furacão, o raio, quando é medido do centro do furacão até uma extremidade, é de no máximo 50 quilômetros. Então, se eu tenho um raio de 50 quilômetros, uma área de atuação de um furacão, ele parado, ele abrange uma área de 100 quilômetros. Só que o furacão ele gira em torno de 250 quilômetros por hora. Então você imagina, você tem um furacão girando em 250 quilômetros por hora e atinge um raio de 100 quilômetros, um diâmetro de 100 quilômetros, ele tem um poder muito grande de destruição. E aí, nos Estados Unidos, por exemplo, tem a temporada dos furacões, né, é justamente no período que antecede o inverno, né, ou seja, no período de outono, né, você tem essas áreas de clima temperado e clima subtropical, né, que são áreas propícias ao aparecimento desses tipos de fenômenos meteorológicos. Aqui no Brasil, a única área que pode acontecer esse fenômeno meteorológico é no sul do Brasil, que está no clima subtropical. Ali é uma área propícia a esse tipo de fenômeno meteorológico. Em resto do Brasil, você não vai ter a probabilidade de ocorrer esse tipo de fenômeno meteorológico, porque é uma área de clima tropical. E clima tropical, por sua vez, acaba não favorecendo esse tipo de fenômeno. E os tornados, né? Tornados são de poder destrutivo bem maior do que o dos furacões. Por quê? O tornado também tem um raio de 50 quilômetros, né, abrangendo uma área de 100 quilômetros. Porém, a velocidade de um tornado pode atingir até 350 km por hora. Então, o poder de um tornado é extremamente superior ao de um furacão. Você já deve ter ouvido falar em tufão. Tufão é a mesma coisa de furacão. Só que o tufão ele acontece na Ásia. A Ásia é um lugar que se tem a probabilidade de aparecimento de tufões. É o único lugar do globo terrestre que pode acontecer tufão, é justamente na Ásia, porque é lá onde temos o encontro do Oceano Pacífico com o Oceano Índico, e essas águas elas acabam promovendo esse tipo de formação de vento circular chamado de tufão. É muito comum nessas áreas da Ásia, né? Vamos falar agora um pouco sobre chuvas. As chuvas elas ocorrem de forma diferenciada, em várias partes do globo.